Uma pessoa sem objetivos é uma pessoa mais ou menos à deriva, né? E com baixa motivação, baixa autoestima. E como a gente tem energia, se você não tem como dar vazão a essa energia, você acaba se contaminando por ela. Ela se acumula e ela tem um efeito inverso, ela vai nos consumindo. Por isso você pode reparar que as pessoas que são muito desmotivadas, elas normalmente são mais sonolentas, normalmente elas têm mais dificuldade de compreensão, são pessoas mais lerdas, são pessoas que pouco têm interesse sobre as coisas e tal. Porque é assim mesmo, quando você não tem motivação, você está à deriva. E a sua energia, ela implode você. Né? Basicamente assim. Vocês já ouviram falar naquele... Provavelmente sim, talvez não tenham muitos detalhes. Aquela expedição a Marte que levou um robozinho chamado Curiosity. E esse robô exploratório da superfície de Marte. Claro, essas missões elas têm como objetivo buscar indícios de água, de vida, de água, micro-organismos, coisas assim. Fazer análise dos materiais que ele pode coletar eventualmente lá. E esse projeto do Curiosity, que é uma coisa fantástica, aliás, eu tenho até uma fotografia do Dito do Cujo aqui. Esse projeto do Curiosity, que não é pioneiro, porque a NASA já tinha enviado outros robôs, mas esse especialmente tinha uma característica de analisar o que ele coletava. Dentro dele há um laboratório de análise. Ele tem uma furadeira, ele fura a rocha, tira o pozinho, joga para dentro dele, aspira aquilo e faz uma análise e manda os resultados da análise. É um verdadeiro laboratório ambulante. É uma engenhoca fantástica com 1,5 milhão de itens, só para vocês terem uma ideia. E por que eu estou falando desse projeto Curiosity? Esse projeto Curiosity, ele levou 7 anos para ser montado, para ser construído esse robô. E depois de construído, ele foi lançado e levou 8 meses e meio viajando. 7 anos de desenvolvimento, montagem. Claro que eles já usaram uma parte da tecnologia dos robôs anteriores e tal, mas com novas funcionalidades, inclusive corrigindo os problemas dos anteriores. Mas levou 7 anos. Mais 8 meses e meio viajando até Marte. E depois que aterrissou, mais 2 anos explorando e mandando dados, fazendo análises e tal. É um projeto de 10 anos, praticamente. Você fica imaginando a pegada para você manter a sua motivação num projeto de 10 anos. 300 pessoas trabalharam nesse projeto. Muitos problemas, muitos erros surgiram, muitas coisas não funcionaram durante a fase preparatória do desenvolvimento e tudo mais. E aí, quantas vezes as pessoas que estavam envolvidas numa determinada parte ou funcionalidade do robô murcharam e pensaram, nossa, nada disso aqui deu certo, temos que criar uma coisa nova. Olha como a energia das pessoas baixou, a motivação baixou, até uma certa depressão, que, puxa, eu estava crente que determinada coisa ia funcionar, não, vamos começar de novo. Os atrasos, questões de orçamento, 10 anos trabalhando nisso, de ponta a ponta, 7 anos só na construção. Não é fácil manter a pegada. E tem algo muito mais relevante que eu gostaria de dizer, apesar dessa fantástica aventura interplanetária, como a gente pode dizer. Nós tivemos projetos grandes também aqui no Brasil, como, por exemplo, a construção da hidrelétrica de Itaipu. Itaipu, ela levou praticamente 6 anos em construção. Foi de 75 a 82, mas de ponta a ponta, assim, em pleno funcionamento, levou um pouco mais de 6 anos. Não são 10 anos do Curiosity, são 6 anos. Mas 6 anos trabalhando em algo que você está construindo, que você tem um projeto, vai construindo, tem uma série de problemas lá, mas aquilo, quando ficar de pé, vai funcionar. Nesse projeto do Curiosity, eles tinham um monte de coisas que poderiam dar errado. A começar, que eles não podiam simular determinadas coisas aqui na Terra, porque eles não tinham a atmosfera de Marte. Então, era na teoria. Podia ter problemas na decolagem, podia ter problemas no caminho,
Podia ter problemas na aterrissagem, se espatifar na superfície se algo falhasse dos ejetores lá do robô, da nave que ia entrar na atmosfera de Marte, ou mesmo o robô andando lá, embora ele tivesse toda uma tecnologia especial de titânio e alumínio nas rodas para não atolar, podia surgir uma determinada área onde ele pudesse atolar. Então imagine você trabalhar 10 anos em alguma coisa, ou 7 anos em alguma coisa, ficar naquela apreensão enquanto ele está indo, outra apreensão para decolar e outros 2 anos de apreensão com receio que alguma coisa possa não funcionar. É muito estresse envolvido. E como manter a pegada? Fora os desvios, né? Aquelas desmotivações ao longo da construção por causa dos problemas que foram surgindo. Então Itaipu está lá, funcionando. O dia que ela ficou pronta, inauguraram e botaram ela para funcionar. Esse projeto não se sabia se iria dar certo. Depois de 7 anos de construção, se ele tivesse um problema na decolagem, pimba, ia para o buraco. 2 bilhões de dólares. No meio do caminho, se acontecesse alguma coisa. Ou então, na hora de aterrissar. Enfim, havia muita insegurança. Tudo isso eu estou falando porque se você pensar bem, olhar bem para a sua vida, você vai ver que nada acontece em linha reta. Existem muitas coisas que surgem no meio do caminho que fazem com que a sua energia baixe, a sua motivação baixe e que causam desvios. Eu vou dar um exemplo com você estudando o Enneagrama. Imagina que você, vou fazer esse curso do Dalton aí, esse cara aí, é um curso legal. Ouvi falar que é muito bom e tal. E eu tenho uma série de coisas que eu gostaria de resolver na minha vida, melhorar a minha vida. Vou começar. Começa estudando o Enneagrama. Lembre-se, informação não é transformação. Portanto, não é só teoria. Você lê, entendi o que esse cara está falando. Entendi, que interessante isso daqui e tal. Acabei o curso. Fiz o curso em 3 dias. Olha só, em 3 dias eu fiz o curso. Bom, mas e agora? Agora eu vou fazer um curso de PNL, ou vou fazer um outro curso não sei do que e tal. Mas então para que serviu o Enneagrama? O Enneagrama você estuda e vai pondo em prática. É como o projeto do Curiosity. Você não sabe se você vai fazer as coisas certas e elas vão dar o retorno que você espera. Porque você precisa fazer as coisas certas. O que é? Identificar muito bem o seu tipo dominante de personalidade. Encontrar a verdade sobre você. Que muitas vezes a gente a mantém escondida e às vezes da nossa própria consciência. Você precisa conhecer bem quais são as suas asas, os seus vícios emocionais, a sua virtude perdida, outras características que estão lá além dos seus instintos, que fazem parte não de outros tipos dominantes de personalidade, não do seu, mas elas estão incorporadas ali, são aquele viés, que nem eu falei do Al Capone, líder, truculento e tal, mas gostava de aparecer na mídia, na mídia, era um cara que adorava o poder e adorava fazer as coisas para os outros verem, que não tinha nada a ver, um tipo 8 com um tipo 3, bem longe um do outro. Então, essas coisas todas você tem que reconhecer. E aí, a partir do reconhecimento disso, você começar a se movimentar e entender o que você tem que fazer na vida. E começa o processo. É como o projeto do Curiosity. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é me tornar uma pessoa mais flexível. Qual o caminho que eu tenho que trilhar? Depois de ter estudado o Enneagrama, depois de ter entendido e identificado perfeitamente o seu tipo dominante de personalidade e começar a identificar os outros, há um exercício no nosso curso chamado A Árvore dos Nossos Relacionamentos. As pessoas dão pouca bola para isso aí. Mas aquele é um exercício fundamental no final do curso, para você começar a observar com os seus novos critérios, com as suas novas lentes, como funcionam as pessoas nos seus relacionamentos. Mapear tudo aquilo, entender as diferenças entre elas. Parece uma coisa, para que isso aí? É o seu exercício, é a sua prática. Lá no Curiosity, eles faziam um monte de coisas na teoria. E levou um tempão para começar a prática. No curso do Enneagrama, você pode, tal como o Curiosity, ter obstáculos no meio do caminho e as coisas não darem certo e você desviar. Agora, por que surgem esses desvios na nossa vida? É óbvio que, na natureza, nada percorre um caminho em linha reta de 2 pontos objetivamente. Tudo é vibração. Vocês sabem, tudo são ondas. Você pensando, gera ondas. Você falando, gera ondas. Você fazendo coisas, gera ondas. E o que acontece no meio do caminho? Se a sua vibração diminui, a sua motivação, por quê?
porque, por exemplo, estou estudando Enneagrama, mas agora chegou minhas férias. Aí você para, suspende tudo, você gera um desvio no seu aprendizado. Você perdeu parte da pegada, a sua motivação diminuiu, porque agora a sua motivação está nas férias. Dalton, mas você está dizendo que não é para tirar férias quando a gente estuda o Enneagrama? Não é o que eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado, eu estou dizendo que é um desvio. E quando você desvia, você muda a vibração do seu estudo. Eu precisei mudar de cidade. E agora todo aquele reboliço de alugar uma nova casa, um novo apartamento e tal, como é que é a adaptação na nova cidade? Eu estava estudando o Enneagrama, me desviei. Crise no casamento, crise no meu namoro, eu estava lá na pegada do Enneagrama, mas aí eu tive uma decepção. Imagina lá no projeto do Curiosity, quando um bracinho do robozinho não funcionava num determinado ângulo e tal, os caras falaram, tem uma coisa errada, vamos montar de novo, construir de novo e tal. É mais ou menos assim. Uma crise no seu casamento, uma crise no seu namoro. A pegada do Enneagrama cai. Por quê? Porque você vai para onde está prioritário. E o engraçado é que na vida da gente, a gente vai desviando, muitas vezes, que o seu objetivo inicial, às vezes você está fazendo coisas completamente opostas ao objetivo inicial. Foram tantos desvios que você começou a andar do lado oposto, para o lado oposto, esqueceu ele completamente. Um parente ficou doente, eu tenho que suspender a matrícula na faculdade, inclusive, porque está faltando dinheiro, eu tenho que ficar dedicado. Sem dinheiro e ainda cuidando desse parente. Não tenho cabeça para estudar o Enneagrama. Estou falando do Enneagrama, mas pode ser qualquer outra coisa. Nós vamos desviando, criando desvios, porque os obstáculos fazem com que a gente mude a nossa vibração, do nosso estudo, do nosso foco, do nosso objetivo. Um monte de coisas paga o pato, porque a sua vibração mudou, suas ondas estão indo para outro lugar. E para retornar, na natureza, a gente sabe que quando você se desvia, para que você volte para aquele objetivo inicial, é preciso de um esforço muito maior. Por quê? Porque você perdeu a pegada. Para você retornar, eu fiquei 6 meses parado com o Enneagrama. Eu estou usando só o exemplo do Enneagrama, gente, mas podia ser qualquer outra coisa. Fiquei 6 meses parado aqui no meu estudo do Enneagrama. Qual a motivação eu tenho para voltar? Olha, pensando bem, eu não tenho motivação nenhuma, mas eu lembro que eu estava gostando daquela história. Então eu vou tentar retomar, fazer um esforço para retomar, porque eu vou assumir que, como estava interessante antes, eu volte a me interessar novamente. Então eu faço um esforço e retomo o estudo. E muitas vezes a motivação não vem, mas muitas vezes você resgata aquela motivação inicial. Legal! Parei 6 meses na faculdade, nossa, e voltar agora? Estou com novos hábitos, moro num outro lugar e tal, vou ter que voltar. É uma faculdade diferente porque eu mudei de cidade, nossa, estou com problemas no meu orçamento e tal. Muitas vezes você não volta. Você arruma umas desculpas para você mesmo para não voltar. E tem outra, quando você está estudando o Enneagrama, a personalidade também fica te empurrando para fora, lembra? É como você ir para um spa para desintoxicação e a personalidade, como você é um dependente químico da personalidade, ela fica te puxando de volta para te jogar nas ruas, para comprar droga, como se você fosse um dependente químico. Bobagem esse spa, bobagem esse Enneagrama, isso aí não funciona, isso aí é uma ilação. Aquele Dalton fala um monte de besteira, já ouvi outras besteiras parecidas, algumas até mais convincentes. Isso não presta. A sua personalidade não querendo que você retome. Então é preciso de um esforço maior do que foi o inicial para você retomar. Isso não é o suficiente, vão acontecer outras coisas e você vai se desviar de novo. E quando você se desviar, outro esforço é necessário para você retomar. Isso, na natureza, chama-se Lei do 7, que é algo que rege essa figura de 6 pontas do Enneagrama que vocês veem fora do triângulo. É um processo. O Enneagrama diz que ele obedece, a figura do Enneagrama obedece aos processos da natureza, onde você começa com um ponto, vai desviando, e aí você retorna ao ponto inicial para a retomada de alguma coisa. E existem no meio das coisas, no meio desse caminho, outros desvios que vão precisar de um esforço para você voltar ao seu objetivo inicial, ao caminho anterior. Então, se você é um cara que é inflexível com o erro, que aquilo te dá dor nas costas, que é um inferno na sua vida, você não pode ver nada errado, e você gostaria de ser um pouco mais
relaxado a esse respeito. Não fazer tudo errado. Essas coisas não te saltar tanto aos olhos, porque você não consegue resolver muitas delas. Então, para que ficar te martelando como se você pudesse fazer? Você pudesse arrumar. E às vezes você não pode. Eu gostaria de ser um pouco mais relaxado. Então, há um caminho para isso aí. Mas eu não gostaria de ser apenas um pouco mais relaxado. Eu gostaria também de me interessar por outras coisas. E aí é preciso, em primeiro lugar, eu relaxar um pouquinho. E depois eu começar a me concentrar em outras coisas, porque eu preciso de uma concentração suficientemente boa para que o que está à minha volta, que está errado, e eu não posso fazer nada, entre por um ouvido e saia para o outro. Então eu preciso de concentração para isso, preciso relaxar, preciso de concentração. Para quem conhece um pouquinho do Eneagrama, está vendo que eu estou passeando dentro da figura. É um processo. E no meio do caminho pode surgir um outro problema. E aí eu volto lá para o ponto inicial. E eu preciso de um esforço maior para retomar aquele caminho do foco que eu queria mais relaxado. Vocês estão entendendo, gente? O Eneagrama, ele simplesmente é algo que reflete a própria natureza, com a chamada lei do 7, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, também conhecido como lei das oitavas. Mas tudo é um processo, como o projeto do Curiosity, como o projeto da Itaipu, como o projeto de você mudar uma característica da sua personalidade. É um processo que tem um caminho que não é em linha reta, porque é através das vibrações suas, das suas atitudes, dos seus comportamentos, dos seus pensamentos, das suas palavras, e que muitas vezes mudam essa frequência e vão para outro lugar desviados, e depois você tem que fazer um esforço para voltar, e assim por diante. É um processo, não é apenas informação. A transformação das coisas, como na própria natureza, exige que você mantenha a pegada naquela vibração. A natureza faz isso, você faz isso, sua vida é assim. Pode reparar. Então, quando você olhar para o Eneagrama e falar assim, isso não dá certo, você está dizendo, eu não dou certo. Quando, na verdade, você está apenas na teoria, você não está no processo. Você não está percebendo que os desvios talvez façam com que você nunca mais volte ao seu objetivo inicial. Será que você não dá um jeitinho na sua vida em muitas coisas? Você fala, se eu tivesse feito aquilo, teria sido pior, assim está melhor. E aí você se conforma. Você dá como objetivo concluído, na verdade, você não concluiu, você desviou do original. O original estava no seu coração, o outro foi só para a cabeça. Nós estamos num país que precisamos sobreviver, então eu não tive alternativa. Ok, legal, racionalmente foi isso aí. Você se sente pleno, satisfeito, feliz e tal? Não, na verdade eu gostaria de estar lá atrás. Portanto, estudar o Eneagrama, ter objetivos, né? Vamos dizer assim, ter objetivos, você está sujeito a desvios. E cada tipo dominante de personalidade, ele recebe uma forte influência da sua personalidade para definir seus próprios objetivos. E quando você percebe como você funciona, você pode perceber, eventualmente, os desvios provocados pela sua própria personalidade, nem é circunstancial da vida. Vocês entenderam o processo da vida? A vibração da vida? Por isso que eu vejo muitos alunos que eles param e retornam depois de alguns meses. Eu sei que houve desvio na vida deles. E quando ele volta, ele tenta resgatar aquela pegada. Porque um dia foi bom, ele não está com aquela mesma pegada, mas deixa eu ver, aquele negócio estava indo bem, deixa eu ver se continua indo bem. Outros não, outros escapam e falam, não, isso aí não funciona. Como se fosse um antibiótico, a gente quer muito antibiótico, não é assim? Success Life, Dalton, eu estava em uma pegada boa dos estudos e desempenho muito bom, mas aí fiquei doente, me desviei completamente do foco, estou me reorganizando para o objetivo inicial. Você precisa de um esforço novamente, né? Porque quando você fica doente, você fica focado em outra coisa. E se aquilo ali te leva a um outro lugar, muitas vezes você precisa de um esforço ainda muito maior para tentar retornar a pegada. É um negócio complicado na vida da gente. Eu sei que a história de vocês não é em linha reta. Ninguém tem uma história em linha reta. As coisas, você dá voltas, você sai, volta, vai, a vibração muda, aí baixa, desvia, e sobe, desce, e assim por diante. Tá? Adriana, Dalton, esse negócio de perder o foco foi revelador para mim, que sou um tipo 4, consegui melhorar muito depois do Eneagrama. Legal,